Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Mais um vídeo sobre Masters of the Universe Revelation. Muitas pessoas aí me cobrando minha opinião sobre a série, sobre os primeiros 5 episódios dessa série. E já participei de live lá no Geek com que comentamos bastante, mas a verdade é que eu não estava muito afim de fazer esse vídeo Fla-Flu, vídeo a bagunça que virou os grupos e com gente se ofendendo, com gente falando bobagem. Se você gostou, você é isso, se você não gostou, você é aquilo. Então, a verdade é que eu perdi um pouco a vontade de fazer esse vídeo. Mas me empolgou um pouco, na verdade, duas coisas me empolgaram bastante. A primeira, enfim, consegui montar aqui em casa meu Hordak exclusivo Twitterhead, na arte do Igor Cato, que hoje trabalha na Iron Studios, e essa é uma linha que começou pela Sideshow, ainda é distribuída pela Sideshow, mas é da Twitterhead, e essa é a versão exclusiva, com a cabeça do Hordak mais próxima da animação lá dos anos 80 que a gente conhece, vem com o braço de canhão, então figura incrível, fantástica. E eu preciso trazer de volta aqui o Igor Cato para a gente comentar um pouco sobre ela. Mas não é esse o tema principal, ela está aqui hoje porque é linda a peça. Eu fiquei muito feliz de enfim poder tirar da caixa e botar junto com o meu esqueleto. Apesar do expositor ainda estar sem o vidro, ainda ter que esconder alguns fios que eu ainda deixei expostos, mas a coisa está andando. E a outra coisa que me empolgou, chegaram as figuras também que eu tinha feito lá a pré-venda na ReHap. Então as pessoas agora têm a possibilidade de comprar essas figuras que mostrei num vídeo anterior. Independentemente se gostou ou não da animação, eu gostei muito das figuras. Então aqui na mesa tem o Gato Guerreiro, enorme, parrudo, o maior feito pela Mattel, super articulado. E a figura do He-Man e do esqueleto também super articulados, mais articulados inclusive que os Classics e versões anteriores. Tenho a dúvida, acho que até mais que o Origins, porque aqui são articulações duplas. Eu comentei sobre isso no vídeo. Vou deixar aqui não, deixa ele aqui. Bom, vamos falar então da animação, mas ao invés de eu ficar falando sobre gostei, não gostei, eu vou pontuar algumas coisas interessantes, algumas coisas já vistas em quadrinhos e outras animações, e dizendo se eu gostei ou não. Talvez tenham coisas que vocês tenham deixado passar ou coisas que vocês viram e queiram rever. Primeira coisa, e rapidamente, essa animação, para mim, de novo, opinião pessoal, é uma grande evolução do que a gente viu lá atrás. Então, os personagens envelheceram, assim como nós. Então eles não são mais aqueles personagens que a gente conhecia nos anos 80 ou até depois. A maioria das pessoas ficou lá nos anos 80, não acompanhou isso depois. Tem muita gente que eu vi falando assim, puxa, mas eu gostei mais da série 2002, que tem muitos capítulos já, que na época também um montão de gente detonou. Mas lembre que a série 2002 é um reboot, né? Não é uma continuação. Então é um pouco diferente. Eu acho que cada animação tem a sua proposta, e tem as suas diferenças. Então a gente gosta e não gosta de algumas coisas. No meu caso, eu particularmente gostei muito, e tem um ou outro elemento que eu não curti, que eu acho que poderia ser melhor, etc. Mas vou comentar possivelmente aqui durante esse vídeo. Falando só primeiro dos personagens aí que eu gostei muito, de momentos ao longo dos 5 capítulos que eu gostei muito. Primeira coisa, Marlena. Rainha Marlena, mãe, sempre sabe, sempre conhece muito bem os filhos. Ela sabe que o Adam é o He-Man. Então, muita gente, mas na animação Filmation isso ficava subentendido em um dos episódios, que ela sabia do segredo do Adam. Então, isso me tocou muito a hora que dá a entender que você tem certeza que ela sabe, e depois da morte, ou do desaparecimento do He-Man e do Adam, que ela chora, aquilo me tocou muito, tá? Porque mãe é complicado, né? E o Randor, que muita gente falou, puxa, o Randor, aquela atitude dele, geralmente os monarcas, a gente conhece aí várias
em várias mídias, várias histórias, são sempre meio bobões, tapados, com egos inflados e tal. E o Randor não é diferente. Lembre que nem rei ele poderia ser, porque ele é o meio-irmão do Keldor, que se torna o esqueleto depois, e ele só é rei porque o Keldor não é uma raça pura, por um preconceito pela raça Gar. E ele mesmo nos quadrinhos, na primeira revistinha, vamos falar que saiu de Revelation, ele diz, não, porque eu queria ser guerreiro, mas eu tive que optar em ser rei. Ele mesmo como guerreiro, vamos falar assim, como cavaleiro, ou seja lá o que for, ele era bem mediano, então sempre foi lá um beberrão, um tonto, um rei. Então a gente já viu isso em Senhor dos Anéis, Reis Idiotas, em outras coisas. Então ele é um rei mediano, então normal a atitude dele, e ele expulsa todo mundo lá do palácio na atitude de raiva dele, no momento de fúria. Então pode ser que isso mude nos próximos 5 episódios. Um destaque muito grande, uma grande surpresa para mim, é o Roboto. O Roboto, não na animação, mas nos quadrinhos da DC, as memórias do Duncan, as memórias do mentor estão no Roboto. Então o Roboto é o mentor até um certo momento da memória do mentor. Então isso é muito legal porque nos quadrinhos da DC o Roboto se sacrifica para salvar o mentor, que depois também morre, e a Teela tenta depois remontar o Roboto para ter de volta o pai ou as memórias do pai. E o Roboto, nessa história toda, na sua jornada, nesses 5 primeiros capítulos, no seu sacrifício, é muito legal que ele percebe, eu tenho medo, eu estou vivo. Então é um momento muito legal, a cena de ação dele lá em Subeternia. É muito legal a cena e o personagem foi muito bem desenvolvido nesses 5 primeiros episódios. O Gorpo, muita gente, mataram o Gorpo, tal. Na verdade não é que mataram, ele fez um grande sacrifício, né, que lembra muito o Senhor dos Anéis, lá o Gandalf, e a gente não sabe se ele morreu. Então, naquele primeiro momento ele sumiu. Achei a cena dos Os de Orco, tentando segurar o Scareglow muito... aquela cena é muito legal. E ainda a gente não sabe o que aconteceu. Pode ser que ele tenha morrido, ou pode ser que ele se torne um vilão, assim como também aconteceu nos quadrinhos mais recentes. Temos aquele episódio inteiro em Preternia. Isso já me incomoda um pouquinho. Porque Preternia é algo que acontece antes de Eternia, é o passado de Eternia. E ali fica subentendido que Preternia é o paraíso. Pode até ser o paraíso baseado no passado de Eternia, mas não sei, muda um pouco aquele cânone que eu tanto gostava, mas a vida não é só feita de coisas que a gente gosta e não gosta, né? A vida é feita do que as pessoas, cada um tem uma leitura diferente. Então eu prefiro ver dessa forma, mas a história do paraíso, mesmo Subeternia ser o inferno, não gosto muito desses conceitos. Eu pensei que ele fosse voltar no tempo para pedir ajuda dos outros He-Man, vamos falar assim, que nós vimos aí, foi muito legal. King Grayskull, eu já tinha tido uma amostra disso no primeiro quadrinho lançado, prequel de Revelation. Muita gente fala, mudou a etnia e tal. Para mim não mudou nada. Aliás, gostei muito dele montado no Brontossauro, porque lembra muito os quadrinhos, as mini-comics e também o que foi mostrado nos anos 80, na linha de brinquedos. Gostei muito do Hero, apesar da origem ter sido mudada, ele não é mais o cara que veio do espaço e trouxe a espada e sacrificou e tal, na luta contra o Hordak e o King Rhys. Ele é um dos filhos do King Grayskull. Isso também já tinha comentado num vídeo, não curti muito, mas tá no contexto geral, ok? Vimos o Wundar, muita gente não sabe quem é o Wundar, que é na linha de brinquedos lá, era praticamente um He-Man variante, né? Um boneco do He-Man moreno, com o colete do Zodak e com uma história depois de background que ele foi um dos He-Man. Ele salvou a deusa e a deusa deixou ele incumbido, ao gato, ele incumbido de proteger as 2 espadas. Então, e vimos também o Vicor, como alguns falam também, que é o
praticamente é o Conan, é o He-Man do Norte. Então a gente viu ali as outras versões de He-Man, os outros He-Man que houveram antes do Adam. Isso é legal porque dá aquela situação que inclusive é mencionada na série, que sempre vem alguém depois de você. Isso é, você não é insubstituível. Você cumpre a tua missão, seja no trabalho, na vida, no mundo, e depois vem alguém e toma o seu lugar e continua esse trabalho da forma que lhe convém. Então, isso é legal porque, assim, é uma lição também, pelo menos para mim, especialmente nesse momento de vida. Existe sempre uma substituição naquele posto. E essa história de não haver apenas um He-Man, mas uma continuidade, que foi explorada também na She-Ra do Netflix, que não existe apenas uma She-Ra, mas houve uma anteriormente a ela, talvez outras, e talvez haverá alguma outra She-Ra depois, uma outra pessoa a tomar o lugar. Isso eu achei interessante. O que eu também não curti, já no primeiro episódio, que é o episódio, vamos falar assim, que se passa naquele momento dos anos 80, que é um episódio cheio de elementos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o pessoal foi à loucura, porque é o que foi mostrado praticamente nos trailers, e muita gente ficou chateada porque se sentiu enganada, porque não foi bem aquilo, porque era meio a jornada da Teela. É a história do Castelo de Grayskull. Isso é, ele ser uma ilusão para esconder o Hall of Wisdom, que é a sala da sabedoria. Isso é um holograma. Aí fala, puxa, não gostei, o Kevin Smith pisou na bola com isso, mas a verdade é que isso já tinha sido explorado também, lá atrás, não na animação, mas em outras mídias, que o Castelo de Grayskull era apenas um holograma. Eu gosto muito mais da versão do castelo ter sido construído pelo King Grayskull, por isso tem o mesmo nome, exatamente para guardar lá os segredos de Grayskull, os segredos do universo lá dentro, a orbe, seja lá o que for. Então, esse negócio do holograma também não curti. Uma outra coisa que não é que me incomoda, mas eu achei que ficou muito raso, e talvez isso justifique algumas críticas ou outras críticas, é o desenvolvimento do Adam em Preternia. Então, eu sei, a Teela, nesses primeiros 5 episódios, é praticamente a jornada dela, mas a gente ficou, como a gente gosta muito do He-Man, ele é o personagem, talvez mais importante em Eternia, apesar da série só estar escrito Masters of the Universe, não tem He-Man no título. A jornada do Adam poderia ter sido explorada, ou pode ser que seja explorada depois, agora nos próximos 5 episódios, haja uma volta no tempo onde eles mostrem como foi a jornada do Adam enquanto ele estava em Preternia, treinamento, o que ele aprendeu, etc. Ou até nos quadrinhos Revelation que estão saindo, talvez mostre a jornada do Adam, mas eu acho que ficou muito raso e a gente não sabe, o Bassoli até falou isso na live do Geek, a gente não sabe do que o Adam está abrindo mão, o que ele deixou no paraíso para voltar. Um personagem que muita gente gostou, e aí praticamente não há muita dúvida, a grande maioria realmente aprovou nessa versão, foi a Maligna. Então a Maligna ficou muito legal, eu assisti em inglês, ainda não assisti a versão dublada, mas a Maligna, que é com a voz da Cersei, lá de Game of Thrones, ela que também foi Sarah Connor, então ela que fez 300, ficou muito, muito legal. E uma referência que eu fui ver posteriormente, reassistir o capítulo, é que quando eles estão indo para a Subeternia, tem lá uma armadura de um cavaleiro no chão, e aquela armadura, para quem assistiu a animação 2002, é uma homenagem, vamos falar assim, é uma menção ao pai da Maligna, que se chama, em inglês chama Faceless One. E ele na animação 2002, ele que tinha lá, ele que guardava o cajado do esqueleto, e a Maligna acaba traindo, ele não pode sair lá do templo dele, e a Maligna acaba meio que traindo o pai dele para conseguir o cajado para o esqueleto. Então, e é ele que está caído ali. Então, quando ela olha daquele jeito e tal, apesar de não ter nenhuma ligação direta,
ao meu entender, ela talvez saiba que é o pai dela. Então isso eu achei bem legal ali, essa menção e até o que colocaram ali na série. Então a série tem uma série de... tem alguns elementos aí que alimentam muito a imaginação das pessoas que leram os quadrinhos e assistiram as outras séries. Por último, duas coisinhas que eu também curti muito. A primeira é quando o Adam atravessa, logo no primeiro episódio, atravessa o esqueleto com a espada, o esqueleto menciona, então o garoto aprendeu a usar a espada. Porque é muito engraçado, lá nos anos 80, o He-Man tem uma espada, mas ele não fura ninguém, ele não corta ninguém, e nessa série, enfim, ele empala o esqueleto que depois revida no final, no quinto episódio, no Adam, que muita gente falou, mataram o He-Man 2 vezes, o próprio Kevin Smith que fala pra caramba, tem uma garganta enorme, matamos o He-Man 2 vezes. Eu, sinceramente, eu acho que o Adam não morreu, até porque o próprio Kevin Smith já falou que a batalha dele com o Skelegot nessa reta final vai ser brutal. Por último, duvido que a Mattel fosse deixar o esqueleto matar o He-Man ou matar o Adam e ficar por isso mesmo, né? Ainda mais que depende muito dessa animação para venda de bonecos. Ainda antes de entrar no último tópico, independentemente de ter gostado da série ou não, as figuras, na minha opinião, também estão muito legais. Essa coleção está ficando muito boa. Por último, Skelegot. O deus esqueleto, puxa, ele ergueu a espada, virou um deus, como é que é isso? O esqueleto já se tornou deus antes, já mencionei isso, em 1987. Enfim, ele vira um deus. Ele consegue a espada, ele tem a chave cósmica, ele vira um deus também, meio chifronésio e tal, mas todo dourado. E na animação não, mas nos quadrinhos da DC, ele também vira um Skelegot, mas um deus da morte, porque ele percebe, ele viaja pelo multiverso. Ó, o multiverso, quando se fala em DC, sempre metem um multiverso aí, mas ele viaja pelo multiverso e ele percebe que as versões mudam, os enredos mudam, mas uma coisa é imutável: Esqueleto sempre perde. E aí, num momento de fúria, ele resolve destruir o universo, então ele vira o deus da morte, e aí ele quer destruir tudo. Então, esse é o resumo aí de alguns pontos. Muita gente falou, puxa, quase não se viu o He-Man na série. Lembramos, temos mais 5 episódios, e mesmo nos quadrinhos da DC, você pega, especialmente o primeiro número, que foi lançado até pela Panini, o Adam praticamente só se torna o He-Man no final, e a Teela também é não sei se uma protagonista, mas uma coprotagonista muito importante e presente. Então, lembrando que ela não vai virar, na minha opinião, ela não vira a nova She-Ra, não vira a protetora. O destino dela, na minha opinião, é ser uma feiticeira. Tá? Vocês viram lá em Preternia, já tinha uma feiticeira, que era muito parecida com a feiticeira atual. Na animação dos anos 80, a mãe da feiticeira já usava aquele manto parecido com o Zoar, que é a águia. Na animação 2002 é um pouco diferente, porque a feiticeira é a esposa do King Grayskull, mas também usa, apesar de parecer meio egípcia, algo relacionado à águia. Ela nos quadrinhos vira a deusa de Serpos, meio serpente, mas ainda continua sendo a feiticeira. Então, na minha opinião, o destino dela é ser a feiticeira. Tá? E, para criar agora polêmica, o pessoal falando, a Teela é lésbica, ela é masculina, o corte de cabelo, tal, etc. Então, na verdade, posso ser um pouco ingênuo para isso, mas não achei nada exagerado. E ainda acho que ela e o Adam e o He-Man têm um amor muito grande entre eles, tá? Inclusive até ao ponto de terminarem juntos, e quem sabe, assim como nos quadrinhos clássicos e outras histórias, terem um filho que vai herdar a espada do poder. Então, lembre, o Adam voltou talvez por causa da Teela, pelo amor por ela, e ela também, a parte da raiva dela é porque ela foi colocada de lado, o segredo não foi contado para ela. E ela troca lá com a Maligna a conversa sobre homens, tal, etc. Então, ainda acho que o destino dos dois é juntos.
Posso estar errado, mas eu espero que seja assim, porque ficaria bem legal, independentemente dessa história. Ah, ela é mais forte, bobagem. Ah, o cabelo é curto, então, sei lá, minha madrasta, minha avó, é tudo lésbica, tudo cabelo curto, não sei. Então, eu acho que o enredo é mais ou menos esse. Vamos acompanhando, vão sair mais quadrinhos, tem os próximos 5 episódios que saem em outubro, e a gente vê se quem está certo, quem está errado, mas a gente espera que seja o final épico que todos aguardam. A gente se encontra em breve no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.